Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço meu pão de forma, o nosso famoso multigrãos. Então, se você ainda não me segue, ativa o sininho e curte esse vídeo. Vamos aqui mostrar o processo da autólise, o começo do nosso pão de forma. O nosso pão de forma vai ter 50% farinha integral e 50% farinha branca. Vamos misturar bem as duas farinhas. Estou usando duas farinhas de mercado, a Anaconda Premium e a Anitta Integral. Agora nós vamos fazer o processo da autólise, que consiste em misturar a água com a farinha. Aqui eu tenho 65% de água em relação ao total da farinha. Eu já conheço essas nossas farinhas aqui que eu estou usando. Mesmo assim, eu vou deixar um pouquinho para que vocês vejam. Deixei um restinho aqui. Então, agora é só misturar a farinha com a água. Esse é o processo que nós chamamos de autólise. Misturar a farinha com a água, que vai nos ajudar muito nas etapas seguintes do pão, porque essa farinha já vai recebendo, já vai ser hidratada, e aqui ela já vai começar a formação do glúten, que é importante para o nosso pão dar um bom salto depois, ter uma boa estrutura. A gente começa aqui um pouquinho com a colher, mas nós vamos misturar mesmo com as mãos. Uma mão segurando o bol, e agora, olha, que gostoso. Vamos incorporando a água aqui com a farinha. Só misturando, só umedecendo a farinha. Uma mão sempre aqui limpinha, sem tocar a massa, que não precisa, né? E qualquer coisa que a gente precise, nós temos aqui uma mão sem estar enfarinhada. Olha, só apertando para que a farinha vai hidratando e vai absorvendo devagarinho a água que a gente colocou. Certo? Ela precisa de um tempo, ela tem metade de farinha integral, que demora um pouquinho mais para absorver a água por causa das fibras. Então, a gente vai aqui, ó, devagarinho, esperando. Vamos limpar aqui a beirada, olha. Tá? E quando eu paro? Quando toda a farinha estiver quando toda a farinha for absorvida pela água e não sobrar farinha seca, nem no bol e nem na massa. Ó, só apertando e a farinha vai absorvendo a água que a gente colocou.
A autólise é um processo simples que vai adiantar bastante as etapas seguintes para nós, sem fazer muito esforço. Esse repouso da água com a farinha, que nós vamos deixar aqui descansando por pelo menos 30 minutos. Eu gosto de deixar 1 hora, até 2. Mas meia hora também já vai ajudar no nosso processo. Não tem, olha, tá? Não tem farinha seca, isso é muito importante, porque depois, se sobra aqui farinha seca, ela vai ter mais dificuldade, né? De ser hidratada depois. E aí vão ficar aqueles pedaços de farinha que a gente enxerga na massa. Aqui, ó. É isso. Bol limpinho. E agora, vamos ver aqui, ó. A gente faz, olha. Aqui só tem farinha e água, não tem rede de glúten nenhuma. O glúten vai começar a se formar agora que a farinha foi hidratada. As reações vão começar a acontecer aqui, mas por enquanto, olha, é importante a gente observar para depois, nas outras etapas, continuar vendo a mudança que acontece junto com essa massa. É só isso. Agora nós vamos cobrir e deixar descansando por pelo menos 30 minutos. Vamos deixar 30 minutos. A massa ficou 1 hora em autólise. Olha a diferença. Vocês lembram como ela não tinha, né, nenhuma rede, não formava, não dava para fazer isso. Ela simplesmente se quebrava toda. Olha agora, sem fazer nada. É o tempo agindo sobre a farinha com a água. E as reações acontecendo. Isso. Então, aqui, olha, a massa tá bem compacta, olha, bem forte. Vamos agora ao processo da mistura. Nós temos aqui a nossa massa, terminada a autólise, vou mostrar ela. Mas vamos falar um pouquinho aqui dos ingredientes que nós vamos colocar no pão. Então, farinha, água, o nosso fermento. Quando a gente fala do nosso fermento, nós estamos falando do nosso levain. E aqui, o fermento é sempre importante a gente lembrar que ele deve estar sempre ativo, refrescado, né? Esse foi refrescado no mesmo dia que eu estou fazendo a massa. Ele dobrou de volume, ele tem que estar, olha, aerado, com bolinhas, forte. Tudo, um bom pão começa com levain forte, certo? E quando também nós vamos começar a fazer o pão muito cedo, nós podemos refrescar o levain no dia anterior à noite. Antes que ele dobre de volume, a gente coloca ele na geladeira e ele termina de completar, né, o volume dele na geladeira. Eu gosto de usar assim o levain, ele acabou de dobrar, ele é um levain jovem, tem um aroma gostoso, certo? E ele pode ser usado sim, ele pode ser refrescado no dia anterior, mas desde que ele também não chegue muito no pico e abaixe muito.
Quanto mais ele ficar mais tempo na geladeira depois que ele dobrou, depois que ele subiu e ele, né, começa a baixar, o que nós vamos ter? Um sabor mais acético, né, pela produção do álcool. Então, aqui um sabor mais acético, tanto do levain e depois no pão. Esse levain, ele foi refrescado na proporção 1:2:2, significa uma parte da isca com 2 de água e 2 de farinha. É um levain mais líquido, mole, né? Aqui, olha. Então, nós vamos colocar aqui. Deixa eu já colocar. Aqui, olha. Na nossa receita, nós vamos pesar 60 gramas do nosso levain. Isso. Pronto. Depois, na mistura, nós vamos ter o açúcar mascavo. Ele é colocado para ajudar na coloração do pão no final. É uma quantidade muito pequena. E ele também agrega sabor, assim. Ele, junto com o sal e com o levain, ele completa, né, o aroma, o sabor, ajuda na coloração e ajuda na fermentação também do pão. O sal, importante, né, o sal para dar o sabor, realçar o sabor do pão, e na quantidade certa, ele vai controlar a fermentação. Ele controla a fermentação, ele ajuda nesse processo de equilíbrio da receita, certo? E o azeite que vai trazer sabor e maciez para o nosso pão. Então, vamos lá para a mistura. Nós temos um pouquinho mais de água ainda aqui da quantidade medida. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o açúcar, o levain, e com aquele pouquinho de água que tinha sobrado, eu vou ajudar, ó, a molhar essa massa para incorporar o levain com açúcar primeiro. É a etapa da mistura. Olha, eu embrulhei o levain aqui. E agora, nós vamos juntar, aqui, olha, e misturar os ingredientes. O levain líquido, esse 1:2:2, ele facilita, né? Nessa hora da incorporação, nessa hora da mistura na massa. Quem quiser e tiver uma planetária, a batedeira, né, com gancho de massa, a etapa da autólise e essa etapa da mistura também pode ser feita na planetária. E também pode ser feita na máquina de fazer pão. Aquela maquininha de fazer pão, na função sovar. Nós não vamos fazer o pão lá dentro, só usamos a máquina para sovar, para fazer a mistura e a parte da autólise também inicial. Aqui com calma. A massa vai incorporando
o levain. Vejam que a outra mão minha fica aqui segurando a tigela, limpinha. Ela não vai mexer na massa, que ela não precisa. A gente faz isso com uma mão. Olha. Certo? E, olha, ela já incorporou aqui, ó, o levain junto com o açúcar. A gente aguarda uns 5 minutinhos, enquanto eu vou limpar minha mão, para continuar com o sal e o azeite. Continuando a mistura, a massa ficou 5 minutinhos após o fermento, e agora a gente vai continuar colocando o sal e o azeite. Aqui, ó, nós vamos espalhar o sal na massa. Eu ainda tenho um pouquinho da água, que é a da receita, por isso que ela é importante a gente ir colocando assim aos poucos, né? Talvez não use toda. E agora nós vamos, olha, massagear o sal na massa, fazer ele penetrar na massa toda. Assim, ó. Coloquei, dobrei. Aqui, a massa tá bem firme. Vou colocar todo esse pouquinho de água que era da receita. Olha. Faço esse movimento de pinça para a massa incorporar o sal que a gente colocou. Aqui é importante sentir bem a massa e perceber o salzinho que ainda a gente tá aqui, ó, por cima, dentro, e esse sal todo vai sumir, ele vai ser incorporado. Então, assim, nós vamos massagear e fazer esse movimento até não sentir mais os grânulos do sal. Quando a gente coloca o sal, é normal a massa rasgar, olha, ela fazer isso. Ela tava, né, mais compacta, aí a gente coloca o sal. Nós estamos agregando um elemento novo, um ingrediente aqui, e ela rasga mesmo. Não tem problema, a gente continua misturando. E sentindo que não tem sal. A mãozinha sempre aqui segurando a tigela. Com calma, tranquilidade. A gente sente a massa. Ó, a massa rasga de um lado. A gente vem, junta ela de novo. Vocês veem, eu coloquei a água, ela já absorveu. Agora o restante. Deixa eu ver se não tem mais nem um pouquinho aqui, ó. Não tem. Uma massa gostosa de trabalhar. Ela não é uma massa seca, dura, e nem está, né, muito
mole, que fica mais difícil. Principalmente para quem está começando. E no pão de forma, aqui no caso do pão de forma, essa hidratação da massa fica muito boa, né? Para a textura do pão de forma que a gente deseja. Olha, pronto. Não sinto mais, não tem mais grânulos de sal, certo? Essa é a mistura. Agora, o último ingrediente que nós vamos colocar é o azeite. Vou colocar. A quantidade também não é tão grande, vai dar maciez para o nosso pão. E nós vamos fazer o mesmo movimento. Aqui, olha. Como uma pinça, a gente vai apertando e ele vai entrando na massa. Na hora do azeite, a massa também pode rasgar. Não tem problema. Continue misturando. Vejam, aqui nós juntamos já o azeite. Então, recapitulando, nós colocamos o levain com açúcar e deixamos, depois de misturadas, descansar por 5 minutinhos. Antes de colocar o sal, massageamos bem até você não sentir mais os grânulos de sal na massa. Ele entrou todo. E aí, por último, agora, nós colocamos o azeite e a mesma coisa. Ó, dava pra ver, né, o azeite, ó. Bolzinho limpo. Uma massa bonita. Vou mostrar já pra vocês, olha. Aqui, ó. Olha. Olha que massa já. A estrutura já começando, já tendo uma malha de glúten aqui se formando, né, no início. Então, essa é a nossa mistura. Ó. Misturar bem nessa etapa, ó. Essa aqui. Pode também ser feita na bancada, essa parte agora aqui, olha, mas também não precisa. A gente pode continuar aqui assim, só no bol. Mas se quiser, vou mostrar pra vocês. A gente, olha, borrifa um pouquinho de água na bancada. E pode colocar aqui e fazer essa mistura da massa, assim. Tá? É uma mistura que eu tenho certeza que, olha,
que todos os ingredientes foram bem incorporados, certo? Eu tenho aqui os grãos tostados e hidratados, já frios. Os grãos absorvem toda a água, né, que a gente coloca, já tem aqui a quantidade. E nós vamos juntar aqui na massa no final da mistura. Então, aqui, olha, após o azeite, nós vamos juntar os grãos na massa. Umedeço as mãos para facilitar aqui, olha, a mistura. Faço igualzinho, coloco, olha, espalho os grãos aqui na massa e vamos incorporando assim, olha, tá? Mesmo movimento sempre para que os grãos se espalhem sobre a massa toda, aqui, ó, certo? Para que não fique só de um lado. Então, aqui, ó, vamos juntando. Esse vai ser o nosso pão multigrãos. Olha, aqui também, sempre que eu coloco o ingrediente, a massa faz isso, ela rasga. Então, aqui, ó, isso nós não podemos deixar assim, nós vamos virar e vamos juntando e misturando. Mistura bem. Aqui tem 12% de grãos secos, né, o peso, que foram tostados e hidratados com 50% de água. Agora sim. Olha, os grãos estão bem espalhados, foram bem distribuídos na massa. E agora nós vamos deixar a massa descansar antes da gente começar a etapa das dobras. Nós estamos aqui na primeira fermentação. A primeira fermentação começa do momento que a gente coloca o levain na massa e vai até a hora que a gente vai modelar, certo? Então, aqui, ó, olha, essa é a massa com os grãos já incorporados. Só isso. Vamos deixar agora ela descansar por 30 minutos, coberta, e depois a gente volta. Vamos agora
começar as dobras. Então, aqui a massa. Foram 40 minutos depois da mistura dos grãos. Agora, com as mãos úmidas, nós vamos fazer a primeira dobra. Puxo, dobro. Mais uma vez aqui. Dobro aqui. Pode ser feito aqui dentro do bol ou na bancada. Levanto, dobro aqui. Estico e dobro. 4 vezes, dos 4 lados. E agora, coloco essa parte para baixo. E vou deixar novamente aqui descansando. O pão de forma, 2 a 3 dobras é o suficiente. Nós não vamos forçar, né, a massa. Se ela coloca resistência, a gente para. Provavelmente 3 dobras já é bem o suficiente. Protejo. Vocês veem que a dobra é um processo muito rápido. E agora a gente dá sempre um descanso de 30 minutos. Vamos para mais uma rodada de dobras. Então, a segunda dobra. Vamos ver como a massa está. Foi mais um descanso de 40 minutos. Vamos soltar a massa aqui do bol. Nós estamos fazendo aqui uma dobra sobre ela mesma. Então, olha, vou colocar aqui na bancada dessa vez para mostrar. Aqui, ó. Eu levanto, dobro. O outro lado, levanto, dobro. Mais uma vez. Nada de farinha, né? Eu borrifei um pouquinho de água na bancada e as mãos umedecidas. A gente não usa farinha nessa etapa. Levanto, olha como na última a massa já tem mais resistência, né? Não é igual na primeira que ela levanta bastante. E puxo. Fez esse pacotinho, dá uma fechadinha nela, uma boleada. E volto com a parte que eu dobrei aqui dentro do bol. Protejo para não ressecar. E vamos esperar mais meia hora para mais uma dobra. Vamos agora para mais uma dobra. Vamos tirar aqui a massa do bol. É a terceira dobra. Vou fazer aqui na bancada. Pra todo mundo ver bem. Aqui, ó. Eu levanto. Olha, no início, como a massa levanta. Dobro. Mais uma vez. Levanto. Dobro. As dobras são importantes para oxigenar a massa e formando aqui as camadas. Olha, na terceira, ela já tem mais resistência, mas a gente puxa e dobra. E agora aqui a última, que fica mais difícil, mas termina. Desviro, dou uma boleada. E volto pro bol. Agora, ela vai descansar por cerca de 1h30, 2 horas, até ela quase dobrar de volume. Para depois, nós fazemos a pré-modelagem e depois a modelagem.
Essa é a etapa da pré-modelagem, depois que a massa descansou após as dobras. Então, vamos ver, agora a gente pode colocar um pouquinho de farinha, mãos enfarinhadas. Olha os sinais, né? A massa crescida, as beiradas arredondadas. Aí, nós vamos soltar a massa do bol, ó, girando, e a massa, ela se desgruda muito facilmente. Polvilha um pouquinho de farinha aqui na bancada, vira. A massa cai. E a pré-modelagem, nós vamos colocar todas as pontas, assim para o centro. Girando. Virando. E agora, boleando assim, ó, dando uma leve tensionada. Aqui, ó. Importante sentir como que a massa fica. É uma massa, olha, que a gente percebe que ela tem os gases dentro, que ela teve a primeira fermentação bem. Então, agora, acaba a primeira fermentação, nós vamos modelar e começa a segunda fermentação. Vamos deixar ela aqui coberta, descansando mais um pouquinho para fazer a modelagem final. Vamos agora para a etapa da modelagem do nosso pão de forma multigrãos. A massa descansou, relaxou. A gente vai colocar um pouquinho de farinha aqui sobre ela para não grudar na hora que a gente vai virar a massa aqui na bancada. E vamos virar assim. A gente vai tirar o excesso dos gases. Certo? Levanto, dobro, inclinado, assim, formando um triângulo. Levanto, dobro. Uma parte mais estreita e a outra mais larga. Certo? Agora eu venho, eu puxo um pouquinho, selo, mais uma vez. E enrolo agora o restante da massa. Selo bem aqui no final. Posso jogar um pouquinho de farinha aqui, ó. Certo? E nós vamos fazer uma cobertura de grãos no pão. Nós vamos cobrir esse pão, que já é multigrãos, né? Que ele já tem os grãos aqui na massa, nós vamos colocar na cobertura. Então, aqui eu tenho os grãos. Tem gergelim, claro e escuro, tem linhaça dourada e marrom, tem quinoa, um pouquinho de semente de girassol e de abóbora. E aqui um paninho para fazer isso, né, só pro pão, é umedecido. Já coloquei, já borrifei um pouquinho de água, assim. Pego a minha massa, dou uma roladinha aqui, olha, na massa, e depois nos grãos.
E agora eu vou colocar na forma. A forma já fiz o spray, né? O desmoldante, coloquei o desmoldante. E agora vamos colocar aqui. Ó, nosso pão de forma multigrãos com a cobertura dos grãos. Certo? Vem que tem espaço sobrando nas extremidades. E agora com o restante, né? Agora na segunda fermentação, ele vai preencher o espaço da forma. A massa, a quantidade de massa adequada para essa forma. Uma massa para um pão de 500 gramas. E nós vamos prolongar essa segunda fermentação colocando a massa na geladeira. Ela vai ficar em torno de 10 a 12 horas. Vou cobrir com essas plaquinhas. O nosso pão de forma multigrãos, que foi modelado no dia anterior. E foi prolongada a fermentação dele, uma fermentação mais lenta, colocando ele na geladeira, a temperatura em torno de 5, 6 graus. E agora ele está pronto para ir para o forno, que olha, com a fermentação completa. Nós vamos colocar agora ele no forno.